Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manhã de sábado, 12 de setembro de 2020. Eu estou aqui no monte para esse momento da oração. Quero também deixar uma palavra do teu coração. Como eu tenho falado, irmãos e irmãs, estaremos meditando no Evangelho de João. Hoje nós vamos estar meditando aqui no capítulo 3 de João, tá bom? Eu tenho falado, não irei ler o capítulo, mas irei tirar algumas lições desse texto, ok? Também queremos sempre lembrar dos nossos canais nas redes sociais, no Facebook. Nós temos a página da nossa igreja, Igreja Metodista Triângulo em Carangola, onde nós temos transmitido nossos cultos, tá bom? E o meu canal no YouTube, Pastor Pedro Pereira, onde nós sempre temos deixado uma palavra de fé e de esperança. Então é importante você se inscrever, deixar lá seus comentários, divulgar, para que o canal possa ganhar força, tá bom? Quero meditar hoje no capítulo 3 do Evangelho de João e vamos tirar aqui algumas lições, tá bom? Do versículo 1 até o 15 vai estar narrando a história de Nicodemos. Nicodemos era um mestre, né, da lei, e ele foi até Jesus de noite, diz o texto, e ali ele tem um diálogo com Jesus, e Jesus vai falar sobre o novo nascimento. A princípio Nicodemos não vai entender aquela conversa de Jesus, e o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos é que ele precisava ter uma experiência com o mestre, com o Salvador do mundo. Ou seja, a religião de Nicodemos não tinha poder para salvar. O conhecimento de Nicodemos que ele tinha como mestre, ele não salvaria só por ser mestre. Então era necessário ter uma experiência com Jesus. É isso que Jesus vai tratar com Nicodemos naquele momento ali, aquela conversa, vai confrontar, trazer esse desafio ao coração de Nicodemos para que ele pudesse entender o plano de salvação. E Nicodemos, ele vai entender isso. Se você ler lá no Evangelho de João, mais para frente nós vamos estar lendo, mas só para a gente fazer uma referência aqui, no capítulo 19, a partir do 39, quando Jesus ele morreu na cruz ali, quando ele é tirado da cruz, através de José de Arimateia, o Nicodemos está junto. Esse Nicodemos aqui está lá tirando o corpo de Jesus, fazendo o sepultamento. Então, Nicodemos, ele se tornou um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, a lição que eu quero deixar aqui é que a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua instituição onde você congrega, onde você está aí aprendendo sobre Deus, ela não tem poder para salvar. O único que salva é Jesus de Nazaré. A instituição, as placas de igreja são importantes, sim, como eu já preguei, já falei, muito importante para o nosso crescimento espiritual, mas ela não tem poder para salvar ninguém. Quem salva é somente Jesus. No 16 até o 21, vai falar da missão de Jesus, a grande missão de Jesus, que foi vir ao mundo para salvar a humanidade do seu pecado. Então, quando você lê do 16 ao 21, fica bem claro que a missão de Jesus foi vir a esse mundo para trazer salvação à humanidade. E o versículo conhecido, 16, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu creio em Jesus, quando eu passo a entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que eu tenho vida eterna, o meu nome está escrito no livro da vida. Então vale a pena, meu irmão, minha irmã, entregar a vida para Jesus, caminhar com Jesus, procurar ter essa paz de Jesus, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso não é mérito nosso, Jesus já pagou o preço por nós. O que nós precisamos é simplesmente abrir o coração. Do 22 até o 30, versículo 22 até o 30, vai aparecer aqui João Batista, como nós já falamos ontem, né? João Batista agora, ele continua dando testemunho de Jesus,
como Salvador, como Messias, como Emanuel. Aqui alguns discípulos de João, ele começa a seguir Jesus e João Batista vai falar para aqueles homens: olha, é isso mesmo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos precisam seguir Jesus, porque só Ele tem palavra de vida eterna. E o próprio João vai falar aqui nesse versículo, 30, olha o que ele fala: convém que Jesus cresça e eu diminua. Ou seja, João Batista está falando: Jesus é para ser seguido mesmo, Jesus é para estar, nós precisamos acompanhar Jesus mesmo. Então João Batista aqui, ele confirma, ele dá testemunho de Jesus como Salvador. E do 31 ao 36, Jesus, ele vai falar da sua vida nesse mundo. Ele vai falar que ele veio nesse mundo não para conquistar riqueza, ele não veio aqui para construir império nessa terra, ele veio para trazer paz ao coração dos homens. E aqui eu quero tirar uma lição para nós, meu irmão, minha irmã. Nós estamos nessa terra de passagem, então nós não devemos ficar focados nas coisas terrenas. Nós precisamos estar focados nas coisas espirituais, nas coisas lá do alto, tá bom? É claro que nós precisamos sim de algumas coisas dessa terra, mas a palavra de Deus fala que quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas, tá bom? Então deixe essa lição aqui para vocês nesta manhã, que você possa meditar também na sua casa, no seu dia a dia, que você possa estar aprendendo sobre a palavra de Deus, tá ok? Deixa eu estar orando por você nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos nesta manhã orar por Carangola mais uma vez, queremos colocar essa cidade no teu altar, meu Pai. Toma cada morador, cada família, cada rua, cada bairro em tuas mãos, ó Deus. Leva paz, leva cura, leva libertação. Abençoa também o prefeito de Carangola, os vereadores, nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde, os hospitais. Nós colocamos, ó Pai, no teu altar, porque nós acreditamos, ó Deus, na tua restauração, na tua cura, no coração desses irmãos, meu Pai querido. Nós também queremos orar nesta manhã em favor daqueles que se encontram enfermos, doentes, meu Pai. Age com poder e graça, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Toma o Brasil em tuas mãos, ó Deus. Livra o Brasil de toda idolatria, de toda seta de Satanás. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Brasil possa se curvar diante de Jesus. Toma o presidente da República em tuas mãos, a sua família. Toma também os ministros, ó Deus. Que você possa estar abençoando, meu Pai, a cada político. Nós sabemos, ó Deus, que nós devemos orar. A Bíblia nos ensina a orar pelos aqueles que estão no poder, meu Pai. E nós estamos orando aqui nesta manhã pelo prefeito de Carangola, pelo presidente da República, pelos deputados, ó Deus, estaduais, federais, os governantes, ó Deus. Toma em tuas mãos cada governador, cada líder de cada país, ó Deus. Só possa abençoar ricamente, trazendo sempre a paz, a libertação, e o teu nome será glorificado, Senhor. Pai querido, nós repreendemos também todo espírito de enfermidade, da idolatria, da avareza sobre nossos corações. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, ó Deus. E assim nós oramos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, bom dia, fica na santa paz de Cristo. Um forte abraço.